Ontem, nós mostramos aqui no Balanço Geral o caso do bebê de apenas 2 meses de vida. Esse bebê foi morto após sofrer violência sexual e física no bairro do Bom Parto. O suspeito do crime é o próprio pai da criança, o pequeno Gabriel. Está preso. Ele também, inclusive, vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, porque a mãe do bebê começou a ter relação sexual com 12 anos de idade. E hoje tem 13. Quem vai contar os detalhes pra gente é o repórter Neto Mota. Põe na tela do BG. O corpo do bebê Gabriel Guilherme, de 2 meses, chegou por volta das 7 horas da noite desta terça-feira em uma central de velórios que fica aqui, na Praça da Faculdade, no bairro do Prado. A mãe esteve no local e passou a madrugada inteira junto com familiares que não quiseram gravar entrevistas quando a nossa equipe chegou. A gente lembra que o pai da criança e principal suspeito pelo crime vai responder por estupro de vulnerável porque se envolveu com a mãe quando ela tinha 11 anos e hoje a mãe tem 13, o pai tem 20 anos. O pai também vai responder pelo crime de homicídio com aumento de pena contra menor de 14 anos. Nesta terça-feira também foram ouvidas pela delegada de crimes contra a criança e o adolescente a mãe e a avó materna da criança. O velório está marcado para as 9 horas da manhã desta quarta-feira. Aqui do bairro do Prado, Neto Mota. E olha, nós vamos mostrar agora o que aconteceu no dia do crime do bebê. Foram momentos terríveis, contados por uma vizinha que ainda tentou salvar o pequeno Gabriel Guilherme. Você vai acompanhar agora a reportagem produzida por Edson Moura. O pequeno Gabriel Guilherme iria completar 2 meses de vida nesta terça-feira, mas não conseguiu. Isto porque um dia antes foi morto depois de ter sido agredido pelo próprio pai, segundo a polícia. O pai da vítima, José Alexandro da Silva, ficou sozinho com o bebê por volta do meio-dia, enquanto a mãe, uma adolescente de 13 anos, teria saído para marcar uma consulta médica. Uma vizinha, que preferiu não se identificar, conta o que aconteceu na residência após a saída da mãe. Eu estava indo na casa da minha irmã e a minha ex-cunhada chegou desesperada na porta pedindo para chamar a SAMU. Aí eu, na curiosidade, eu fui olhar o que estava acontecendo. Quando eu cheguei, estava a minha mãe, minha avó e a minha ex-cunhada tentando reanimar um bebê de 1 mês e pouco. Aí eu, no desespero da minha mãe lá chorando, tentando reanimar a criança, eu peguei a criança e saí correndo pelo meio da rua para levar para o hospital. E ao chegar no hospital, o médico tentou reanimar ele, não conseguiu, e quando a gente observou, tinha vários hematomas pelo corpo do bebê. Aí depois a gente foi, tirou a fralda dele lá, tirou a roupa e constatou que estava uma situação diferente no ânus do bebê, como se fosse estupro. O bebê foi levado para a clínica infantil Deise Breda, na Levada, para receber atendimento, mas já chegou ao local sem vida, com várias agressões pelo corpo, inclusive com fissuras no ânus, o que configuraria abuso sexual. Os médicos, então, chamaram a polícia. A base comunitária do Vergel foi acionada pelo oficial de operações do 1º Batalhão para averiguar uma morte de uma criança suspeita. A criança havia dado entrada no plantão, no Deise Breda, e chegou em óbito. Chegando lá, o assistente social desconfiou juntamente com o médico que recebeu a criança, porque a criança apresentava alguns sinais de agressão física, violência sexual, e a partir daí o médico fez um laudo de como recebeu a criança, nas condições de que recebeu a criança, e a gente de imediato acionou o Conselho Tutelar para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Estavam lá também presente o pai da criança, né? E ele toda hora entrando em contradição com relação ao que tinha acontecido com a criança. Inicialmente ele contou uma versão que a criança havia sofrido um engasgo e que ele havia feito massagem cardíaca na criança, né? E a criança já chegou em óbito na unidade médica. O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanhou a família até a delegacia. Nós recebemos, a princípio, a denúncia de que uma criança de apenas 2 meses teria sido espancada e sofrido
alguns maus tratos pelo Núcleo de Assistência Social do Hospital de Emergência lá na proximidade do mercado, Deise Breda. E aí, quando nós chegamos no local, nós fomos informados pela equipe médica de que a criança, na verdade, teria entrado em óbito já no percurso da residência até o hospital. Quando o conselho chegou no hospital e viu que se tratava de um óbito, de um crime, nós de prontidão já encaminhamos o caso para a delegacia, tinha uma guarnição lá no local nos dando um apoio, e aí agora a competência toda da delegacia para fazer todos os procedimentos. Ainda na noite do crime, o pai foi preso em flagrante. José Alexandro da Silva, de 20 anos, já havia cumprido pena por roubo e deixou recentemente o sistema prisional de Alagoas. Os vizinhos confirmaram que o comportamento dele era agressivo, tanto com a criança quanto com a mãe, uma adolescente de 13 anos. De acordo com a polícia, no momento da prisão, o pai do bebê não esboçou nenhum tipo de arrependimento. Em momento algum, inclusive gerou mais revolta ainda por parte de toda a equipe plantonista aqui da Homicídios, a frieza como ele lidava com essa situação. Extremamente frio, não demonstrando qualquer emoção ou arrependimento pelo que tinha acabado de cometer. Além de responder por homicídio e estupro de vulnerável contra o filho, José Alexandro também vai responder por estupro contra a esposa, uma adolescente de 13 anos. Os dois se relacionavam desde que ela tinha 11 anos.